Olá pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a Elida e seja bem-vindo ao canal Manita. Nesse vídeo nós vamos entender como criar um desenho original. E esse é o nosso segundo vídeo desse mini curso de criação de amigurumis. Então, como eu falei no primeiro vídeo, se você caiu de paraquedas nesse e não assistiu o primeiro, eu vou deixar linkado aqui no izinho que vai aparecer em algum dos dois lados aqui, para você assistir o primeiro vídeo, que é o primeiro vídeo de apresentação, onde eu falo das ideias gerais, dos objetivos do curso. Aqui hoje nós vamos aprender como que a gente pode criar um desenho original. Então, como eu falei, a criação de amigurumi não é só você desenhar e tirar esse desenho do papel. Envolve toda uma pesquisa por trás. Vou mostrar para vocês o passo a passo certinho de como que eu faço para poder bolar um desenho, para poder criar um novo desenho. Então, primeira coisa, a gente precisa buscar referências. E eu decidi criar com vocês aqui um macaco. Então, como eu falei, a primeira coisa, né? Primeiro passo para produzir o desenho é saber qual amigurumi você quer. Então eu decidi pra gente criar juntas aqui um macaco, né? Eu ainda não criei um macaco, então vou criar junto com vocês, porque essa é a ideia, né? Mostrar pra vocês como que eu crio uma receita. Então ela não tá pronta, eu só tenho o desenho, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho o desenho pronto, e aí eu vou mostrar pra vocês quais são as referências, aonde que eu pesquisei pra fazer esse desenho. Como eu disse no primeiro vídeo, quem faz os desenhos aqui é o marido. E aí, como eu falei também, tem vários outros vídeos aqui no YouTube que ensinam processos de desenho, né? Pelo menos técnicas básicas, formas básicas de desenho. Então, se você não sabe nada, zero de desenho como eu, e quer criar suas próprias receitas, então dá uma procurada aqui no YouTube mesmo, que você vai encontrar técnicas de desenho. Então, isso dá pra gente aprender também, dá pra aprender a desenhar. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber antes de desenhar é o que desenhar, né? Qual que vai ser a peça. Então, já falei pra vocês, quero um macaco. Eu preciso pesquisar pra saber o que já tem. Quanto mais original e única a nossa criação for, melhor. Aliás, se é uma criação, ela tem que ser única. Em algum momento, todas as criações vão se assemelhar, porque trata-se de um macaco, né? Se a gente observar na natureza, a maioria dos macacos são parecidos, né? Tem várias diferenças e tudo mais, mas assim, em termos gerais, se a gente vê um macaco num desenho animado, eles têm muitas semelhanças entre si. Então a gente precisa se atentar para o que o nosso amigurumi vai ter de original. Porque tem muitos designers por aí criando amigurumi todos os dias, tanto aqui no Brasil quanto na gringa. E assim, a gente precisa se destacar de alguma forma. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então eu vou falando aqui e vou mostrando para vocês como que eu faço a pesquisa para produzir o desenho. Então, vou começar aqui pesquisando no Google. Eu vou colocar macaco e vou colocar em imagens. E aqui eu vou ver macacos reais, para eu começar a ter referências de como que é o rosto, de como que é o cabelo. Então, para eu ter referências de como é o bicho real. Ok, então aqui eu tenho algumas referências, né, de macacos. E agora eu vou abrir uma outra aba aqui e vou pesquisar macaco. E aí eu vou colocar desenho. E aqui eu vou observar desenhos de macacos, então na forma ilustrada. Aqui nessa aba macaco desenhos, dá pra gente ver que tem vários desenhos diferentes de macaco, né? De como que seria um desenho. Já dá pra gente pegar várias referências também. Agora, a gente vai abrir outra aba e aí nós vamos digitar aqui macaco kawaii. O que significa esse kawaii? Significa fofo em japonês. Então, sempre quando eu quero uma figurinha fofa, cuti-cuti, eu pesquiso kawaii. E aí, tá vendo que são macaquinhos que tem mais uma carinha assim de fofura. Então, dá pra gente pegar mais referências aqui. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem que pesquisar macaco amigurumi. Porque a gente precisa observar o que existe de macaco em amigurumi, porque afinal nós vamos criar um amigurumi. Então dá pra gente observar aqui quais são os principais, né, o que tem aqui, né, que aparece no Google. Então o Google hospeda vários outros sites, né, que tenha o nome macaco, e aí dá pra gente ter aqui uma referência do que já tem. Então é importante a gente observar tudo que
tem pra gente não criar igual, ter a nossa criação o mais única possível. Então, feitas todas essas pesquisas, agora sim a gente vai pro papel desenhar o nosso macaco. Então, verifica todas essas informações, internaliza. Se você quiser pesquisar mais amigurumis em outras línguas, pesquisar por hashtag lá no Instagram, você pode fazer isso também. É até legal que se faça, porque às vezes tem algum que não aparece aqui nas buscas do Google, mas eu sempre uso o Google porque é o principal, né? Onde tem mais visibilidade. Agora a gente vai passar para o papel para poder desenhar. E aí, como eu falei para vocês, eu não desenho, então feita todas essas referências, a gente já tem aqui um desenho de um macaco. E aí, o que tem de diferente aqui nesse macaco? Os polegares opositores, tá? Então, são algo diferentes que eu não vi com frequência nas imagens, tanto de amigurumis quanto de bichinhos fofos. Aqui, a gente tem também esse tupetinho aqui em cima, ó, é algo que os amigurumis não têm, então é uma coisa nova. E assim, o formato, né? E claro, a quantidade de pontos, as alterações que a gente vai fazer ao longo da receita. Mas o projeto inicial é esse daqui. Então eu vou deixar um link aqui embaixo com o acesso para vocês baixarem esse desenho aqui e fazer a impressão para a gente fazer junto, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando aqui. Então, vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar, eu vou deixar no Drive, tá? Então, é só você clicar, fazer login com o seu Gmail e baixar esse desenho aqui e imprimir pra gente poder fazer. Uma vez que o desenho tá pronto, qual que é o próximo passo? Escolher as cores. Então, a gente precisa determinar quais são as cores que a gente vai utilizar para poder fazer o nosso macaco. A gente já sabe que macaco, ele é marrom e essas partezinhas aqui, tanto da barriga quanto do rosto aqui, são mais claras. Então, a gente pode escolher um tom de marrom e um tom mais claro para a gente poder fazer o nosso macaco. Então, aqui, vamos à escolha das cores. E aí, você precisa determinar qual que é o fio que você vai usar. Eu vou usar aqui o fio amigurumi, tá? Então, é o que eu costumo usar sempre. E aqui eu preciso escolher qual que é o tom de marrom, né? Então, a gente sabe aqui que o macaco, ele tem um tom de marrom e na barriga e no rosto é mais claro, então eu preciso escolher primeiro o tom de marrom escuro. E aí, eu tenho aqui 3 tons de marrom. Eu tenho tâmara, esse aqui mais escuro é o brigadeiro, e eu tenho também o outro aqui que é o cacau. Então, eu tenho esses 3 tons de marrons escuros, e eu quero ele mais avermelhado, então eu vou fazer com tâmara. Então, a cor do corpo, então, a cor principal do corpo vai ser o tâmara. Então, o fio tâmara, e qual que é o número dele? É o 7220. Tá, e aí agora a gente precisa achar uma cor que combine com o tâmara, que seja legal pra gente fazer aqui a parte das mãos, a partezinha dos pés ali e o rostinho. E aqui eu separei 2 opções. Aqui a gente tem o chantilly e aqui eu tenho castanha. Então, aqui eu não sei qual que fica melhor. Eu acho que os 2 ficam bons, mas eu quero cores bem diferentes, bem discrepantes assim. Então, eu vou usar o chantilly, tá? Mas fica aí a opção do castanha também. E lembrando que, como são cores, é você que tá escolhendo. Então, você coloca as cores do jeito que você achar melhor, tá? Então, pra parte clara, nós vamos usar o chantilly. O chantilly, que é escrito com 2 L's, ele é o 7563. Então, aqui, 7563. E é legal, né, brincar com as cores também, se você quiser fazer uma cor alternativa, sei lá, um macaco azul, alguma coisa assim, à vontade também. Ok, então, uma vez que as cores já foram determinadas, né, esse aqui é legal porque são só 2 cores, nós precisamos dos olhos, né? Quais são os olhinhos que a gente vai utilizar? Bom, a partir do desenho aqui, a gente já tem um tamanho estimado de olhos, que eu acho que o 16 vai dar certo. Ó, então aqui, como que eu faço pra saber? Eu coloco mais ou menos o olhinho em cima e dá mais ou menos, ó, o tamanho do olhinho que eu preciso. Então, os olhos, eu posso usar olhos com trava
Então, contrava número 16. Então, quando a gente vai fazendo uma receita, a gente precisa anotar tudo isso, porque, gente, eu não anotava e depois a gente não lembra, tá? Então, é realmente importante a gente anotar tudo. Ok, então agora já temos as cores, já temos o desenho pronto. Agora a gente precisa pensar em algumas técnicas aqui que a gente pode usar para fazer no desenho. Então, a primeira coisa, esses pezinhos aqui, a gente pode fazê-los de modo oval, né? Ou começar eles de modo oval, ou começar eles redondinho mesmo. Então, assim, vai do seu critério. A gente pode começar de duas formas. O polegar, a gente pode fazer um ponto pipoca aqui, pra ficar só aquele tufinho. Mas eu acho que eu não vou fazer ponto pipoca, não. Eu vou fazer meio que igual rabinho, sabe? Que a gente faz de, sei lá, de coelho, de bichinho. Então, eu vou fazer uma pecinha mesmo em amigurumi e vou colocar aqui na lateral e vou costurar. Tipo um anel mágico com 6 pontos, com 12 pontos, eu acho que fica bom. 12 pontos e aí depois mais uma carreira. Aí ele fica emborcadinho assim, dá pra gente colocar. Eu acho que eu vou usar isso. Aqui nas perninhas a gente segue com carreiras retas. Aqui a gente emenda a perna, a gente precisa verificar quantas correntinhas são necessárias aqui. Eu acho que umas 5 ou 6 correntinhas, né? Umas 4 a 6 correntinhas, aí a gente precisa medir. E aqui a gente pode fazê-lo inteiro sem costura. Ó, dá pra fazer, a gente começa aqui no pezinho. Ah, lembrando que aqui tem uma divisão do pé, porque essa aqui é uma cor mais clara, então a gente pode anotar isso aqui. Aqui a gente tem duas opções também, a gente já pode trocar na barriga fazendo fio conduzido, mas eu vou fazer essa peça depois e costurar para ficar mais fácil. E a gente pode começar pelos bracinhos, porque eles já vão ser integrados ao corpo, né? Então a gente começa pelos bracinhos, a hora que tiver tudo pronto, a gente já integra os bracinhos aqui. Na parte da cabeça, a gente faz a cabeça inteira, sem detalhes, e aí depois a gente faz esses detalhes aqui separados no crochê simples, tá? Tanto a parte da boca quanto a parte do rosto aqui, e aí depois a gente costura ou cola em cima. Eu acho que fica mais legal assim. As orelhas também a gente precisa fazer separada. E esse tufinho aqui na cabeça dá pra gente fazer antes da gente fechar o anel mágico. A gente pode subir e aí a gente faz aumento só na parte de cima pra ele ficar viradinho assim. Então aqui, essa parte do processo criativo é importante porque a gente precisa correlacionar as técnicas de amigurumi com o desenho que a gente quer. Então, pensar nessas técnicas é a maneira que a gente vai fazer de tirar o amigurumi do papel e transformá-lo em uma peça 3D. Então, todas essas técnicas que nós comentamos até chegar aqui, eu estou pensando numa forma mais fácil de fazer essa peça. Uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado também com os desenhos é de não pegar um desenho pronto do Google aqui pra gente poder fazer. Por que a gente não pode pegar um desenho pronto? Porque na maioria das vezes esses desenhos têm direitos autorais, né? Então, pra gente pegar um desenho, a gente precisa entrar em contato com a pessoa e pedir autorização para poder usar aquele desenho como base para fazer uma criação de amigurumi. Então, daí vai do seu tempo, vai da sua disposição. Se você quiser entrar em contato com a pessoa e ela autorizar você usar, ok. Mas se você não tiver a fim de fazer isso, faça os seus próprios desenhos. Então, eu vou deixar esse aqui, como foi meu marido que criou, desenho livre, tá? Disponibilizado de modo gratuito, pode usar à vontade. Aqui embaixo, vou deixar o link do Drive, então é só acessar, baixar, imprimir, para poder acompanhar no próximo passo.